O que fazer com tanto plástico no mundo? O uso de plástico deve quase triplicar em menos de 4 décadas. A poluição plástica é um dos grandes desafios ambientais do século XXI. O plástico prejudica os ecossistemas e a saúde humana. Atualmente, o plástico é responsável por 80% do lixo nos oceanos. Garrafas e sacolas plásticas são os itens que mais poluem. Portanto, a sustentabilidade deve abranger todas as esferas da indústria mundial, buscando inovações, atentando-se à poluição e fazendo um bom uso dos recursos naturais. E isso inclui a área da pavimentação, uma área que gera muitos poluentes. Ao observar tantas fissuras e buracos causados pelo desgaste do asfalto convencional, pode-se imaginar a quantidade de material e investimentos utilizados para sua manutenção. Mas afinal, o que seria o asfalto convencional? A mistura asfáltica utilizada na pavimentação é composta por areia e britas, juntamente com o ligante betuminoso, um material obtido a partir do refino do petróleo e que serve como aglutinante. Porém, esse processo de obtenção do betume apresenta grandes impactos ambientais, que vão desde o seu processo até a sua aplicação, uma vez que o petróleo é um recurso não renovável. Tendo em vista essa problemática, apresentamos o asfalto plástico. O asfalto plástico utiliza polímeros reciclados em sua composição. Os polímeros podem melhorar as propriedades mecânicas do asfalto, resistência à variação de temperatura e também a resistência à repetição de carga do tráfego. Escolhemos 3 tipos de plástico para nosso estudo sobre o asfalto plástico. O primeiro é o PEAD, o segundo é o PEBD e o último é o PET. O PEAD e o PEBD apresentam melhor comportamento para serem adicionados ao asfalto, e o PET foi escolhido por ser altamente produzido. O PEAD e o PET são plásticos que já possuem uma grande indústria voltada para sua reciclagem, então nosso foco será o PEBD, que representa atualmente um sério problema ambiental. O PEBD possui ponto de fusão em torno de 115 a 120 graus Celsius. Possui resistência ao impacto e flexibilidade, e alta resistência à água. O PEBD é encontrado em sacolas plásticas, plástico filme e embalagens alimentícias. No asfalto, esses tipos de plástico podem ser adicionados de 2 formas, pelo método seco e pelo método úmido. No método seco é necessário utilizar plásticos com ponto alto de fusão, por isso o PET é adequado para esse método. A incorporação do plástico deve ser feita em forma de pó ou partículas miúdas para ter melhor trabalhabilidade e resistência. Essas partículas substituem uma proporção do agregado miúdo no asfalto. E para ser aplicado, o PET deve estar livre de impurezas e não deve ser tóxico. No método úmido, é necessário utilizar plásticos com ponto baixo de fusão para serem usados como modificadores de betume. Nesse método, os plásticos são fundidos ao betume quente antes de serem adicionados aos agregados. É importante que nesses plásticos não sejam encontrados traços de outros plásticos com alto ponto de fusão ou impurezas, como papel ou metal, por isso pode prejudicar a fundição. O asfalto plástico possui inúmeras vantagens e já demonstrou uma ótima performance em vários lugares do mundo. Um desses exemplos é a Índia. No país, mais de 100 mil quilômetros de estradas foram desenvolvidas com plástico. De acordo com o Instituto de Gestão e Pesquisa da Índia, o asfalto plástico é mais econômico, possui melhor resistência a rachaduras e deformações, com durabilidade até 2 vezes maior que a do asfalto convencional e contribui com a redução da quantidade de plástico no meio ambiente, promovendo a sustentabilidade. Em São Paulo, o asfalto plástico poderia ser incorporado ao projeto Viela para Ela, que pretende revitalizar as vielas do município de Francisco Morato. Conforme o projeto demonstrar viabilidade, o asfalto plástico poderá ser expandido para a pavimentação de ruas e avenidas. Em conclusão, o asfalto plástico visa conciliar o desenvolvimento sustentável com a melhoria na infraestrutura. Contribui também com a reciclagem e reuso de materiais poluentes que são descartados incorretamente. Portanto, o nosso projeto aborda as ODS de indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis e vida na água.